tarde! Boa tarde, gente! Boa tarde, boa tarde! Essa que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Acredite, Nossa Senhora está na frente, abrindo os caminhos, levando o nosso pedido nesse dia 16 de julho para Jesus, que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador. Desculpa, gente. Eu tô com uma tosse. Glória. Boa tarde. Quem é essa que avança como a aurora? Ela é Nossa Senhora do Carmo hoje, gente. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Boa tarde, ótima quinta-feira, dia de adoração para nossa vida. Você já foi dar um oizinho para Jesus no Santíssimo? Eu já fui, com a graça de Deus, fui lá, rezei por mim, rezei por você, rezei pelo projeto Formando Pérolas, esse lindo projeto que Deus colocou no meu coração há cerca de 15 anos atrás. Rezar pelas mulheres, interceder pelas mulheres, entregar nós mulheres aqui no meu Santo Rosário do dia, no meu Terço da Misericórdia, entregar para Nossa Senhora. E hoje dia de Nossa Senhora do Carmo. E eu tenho aqui, o escapulário que veio lá do Monte Carmelo, em Jerusalém, que me acompanha há mais de 20 anos, esse escapulário. Só para vocês entenderem a devoção que eu tenho por Nossa Senhora do Carmo, não é à toa, né? Hoje eu venho aqui testemunhar as graças que eu alcancei pelas mãos de Nossa Senhora. Inclusive um milagre que aconteceu ontem aqui. Eu quero contar para vocês se animarem no poder da oração. Somente fazendo aqui um parênteses, né? Essa live sempre é às 10h30 da manhã. Nosso querido Café com Pão da Palavra. Mas nessas últimas 2 semanas eu estou vivendo aqui uma grande tribulação, uma grande luta na minha área da saúde. Dei uma prostrada novamente por conta da falta de uma medicação que eu uso, que se chama Humira, com H. Essa medicação custa mais de 13 mil reais. E eu tive a graça de ser contemplada com essa medicação cerca de 1 ano atrás pela farmácia de alto custo do governo do estado do Rio de Janeiro. Entrei com processo, levei todos os exames. É para combater uma enfermidade que eu tenho que se chama artrite reumatoide. E essa enfermidade,
ela gera vários danos à saúde, né? Uma delas é o aumento surreal, acima do normal, da infecção no sangue. O número permitido para uma pessoa normal de leucócitos é de 20 mil. E a minha infecção, a minha não, né, que está em mim esses últimos tempos aí, já chegou a 46 mil. Nessa brincadeira, meu rim esquerdo parou. É o rim direito, desculpa, pensa aqui. Esse rim parou cerca de 1 ano, né? Por enquanto ele não deu rejeição, ainda está aqui. Mas é muita luta, minhas queridas, é muita dor. Muito remédio para dor, muita morfina, né? Acredito que tá até aqui meu remédio para mostrar para vocês. Só com esse aqui que passa um pouquinho da dor. Você pode ver que eu tô bem inchada. Tá vendo aqui? É esse aqui que eu uso, tá vendo? Tramadol em gotas. Aquele que amortece até a língua, né? Tá aqui minha caixa de remédios gigante, enorme. Mas por que eu estou contando isso para vocês, minhas queridas? Porque nada é em vão na nossa vida. Nada é em vão. Se não é bênção, é lição, né? E hoje eu quero louvar e agradecer a Deus de todo o meu coração pela imersão do dia de ontem, dia 15 de julho. Você, pérola querida, que já está aqui comigo, que participou da imersão de ontem, pode digitar aqui embaixo alguma expressão, né, foi uma bênção, escreve o que você quiser aí, tá? E ontem foi o mergulho do entusiasmo. Mas foi eu acabar a imersão, eu tive uma crise, uma dor e hemorragia novamente. Foi hemorragia fortíssima. Quase que eu não faço aqui hoje a live das 15 horas. Atendi uma paciente de manhã, já me arrastando, com muita dor. Mas saindo daqui eu vou no hospital. Pra ver como é que tá, né? Essa infecção, se tá mais alta, se baixou um pouquinho. Enfim, porque enquanto o remédio não chega, eu preciso usar medicamentos paliativos. Medicamentos alternativos. Só um deles custa mais de R$800. Então, para esse motivo, por conta dessa situação, eu estou fazendo uma nova ação entre amigas, entre as pérolas. Você que puder me ajudar, o sorteio vai ser no dia 29 de julho, caso eu consiga passar todos os números que eu preciso aqui, tá bom? Creio que vai dar certo. Os prêmios serão o quê? Uma camiseta, uma é essa aqui que eu tô vestindo, de Nossa Senhora Aparecida, pretinha, linda, tem do P até o Extra G. Deixa eu pegar a outra aqui que tá um pouquinho longe. Ou você escolhe, tá bom? Qualquer uma das duas camisetas, você escolhe, qual você quiser. Ou essa, tá bom? O segundo prêmio, são 3 prêmios. O segundo prêmio, esse lindo terço da pérola. Só que é o da Nossa Senhora Aparecida. Peraí. Aqui. Certo? Esse lindo terço. E a pulseira da Trindade. Eu pertenço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu sou uma pérola que um dia vai adornar a coroa do Rei da Glória pelas mãos da nossa pérola maior, a Virgem Maria. E a pulseira vai assim dentro do saquinho, com a oração da mulher virtuosa. Deixa eu mostrar aqui que aqui tem o plástico, né? E aqui a pulseira no pacotinho. Então esses 3 brindes por apenas R$20, para que você me ajude a comprar essa medicação específica que eu preciso para ontem. E também a questão dos exames que eu fiz semana passada. 3 exames, essa semana eu fiz mais um, para poder anexar junto à petição da advogada, para receber novamente o remédio, porque ele parou de vir. E ela entrou com um recurso contestando. Então, só para vocês entenderem. E eu agradeço muito vocês, minhas queridas, de todo o coração, que puderem, nessa força-tarefa, se unir comigo e me ajudar nessa intenção. Glória a Deus. Segundo recadinho que eu quero dar para vocês é a imersão de cura e libertação do mês de agosto para nós mulheres.
Agosto nós vamos trabalhar, junto com a igreja, a oração pelas famílias. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela, né, que é uma música minha, inclusive. E essa dinâmica do mês de agosto vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos fazer um seminário de cura e libertação, entender para saber se defender do inimigo. Lu, porque eu recebo gente todos os dias eu recebo mensagens aqui no meu Instagram, no meu inbox, pedindo ajuda para identificar quando que é espiritual, quando que é clínico, psicológico, psiquiátrico, quando que é ação do demônio, quando que é ação do Espírito Santo. E para isso nós vamos ter um poderoso seminário aqui em agosto. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela, onde no último dia nós vamos rezar pela quebra de maldição na nossa árvore genealógica. Vai ser muito maravilhoso. E se você for nos meus stories aqui no Instagram, vai ter o link da inscrição. Você entra em contato, eu vou explicar para você como é que funciona e já reserva a sua vaga para o mês de agosto. Sou eu mesma que atendo, não é robô, não é inteligência artificial, tá bom? Sou eu mesma que vou te atender. Caso você não queira entrar aqui pelo Stories, você pode entrar nesse WhatsApp que está aqui embaixo, ó, nesse botão desse contato. Lu, eu quero saber sobre a imersão de cura e libertação do mês de agosto, tá bom? E já quero louvar a Deus. O dia de ontem foi maravilhoso, como eu falei, eu terminei a imersão, passei muito mal, estou com uma hemorragia terrível, saindo daqui vou para o hospital para ver o que está acontecendo, né? Embora eu saiba o que está acontecendo, mas para pelo menos tomar um remédio na veia, né? Eu quero aqui saudar minhas pérolas queridas, minhas amigas, minhas companheiras de cada dia. A razão também da minha luta não é só Jesus e a minha família. A razão da minha luta são vocês, minhas lindas. Viu? Todos os dias. Érica, minha querida amiga, boa tarde, Deus abençoe. Já vi que está também aqui minha pérola querida Maria José. A Edna, já vi que está aqui. A Rita está aqui. Quem mais? Porque vai subindo muito rápido para mim aqui. E se eu tentar mexer aqui, ó. Ai, às vezes eu desligo a live. Ai, Jesus amado. Esses dias eu desliguei. A Hilda tá aqui comigo também. Pérolas amadas. A Karina. A Graça. A Vilma. Cadê a mulherada? E eu peço que você, querida pérola, que faz parte da minha vida, que reza por mim, que reza pelo meu ministério, que você possa clicar nesse botãozinho aqui embaixo, essa asa delta, essa triângulozinho aqui, e compartilhar essa live para mais pessoas. E o que eu estou pedindo esses últimos dias encarecidamente, convide 2 mulheres, viu? Para me seguir no Instagram, e para mim se inscrever no meu canal do YouTube. Porque, minhas queridas, eu estou recomeçando no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube, meu Instagram foram clonados, foram hackeados. Eu estou recomeçando com a sua ajuda. E eu não vou recomeçar comprando seguidor, que eu não acredito nisso. Eu acredito no seguidor orgânico. O que é seguidor orgânico, Lu? É você que me segue de verdade. Eu não comprei aqui, né, a graça de você me seguir, entendeu? Você me segue porque você me conhece, porque você participa da minha vida, ou quem sabe está se interessando nos meus conteúdos. Glória a Deus. Então eu quero convidar você, minha lindeza, querida, pérola amada, que você faça a gentileza de pedir para mais uma, mais 2, nesse tempo difícil que eu estou passando, porque clonaram minhas redes sociais. Meu canal do YouTube, gente, minha música da família, eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Tinha 5 milhões de visualizações o vídeo. Eu recebia um valor mensal desses vídeos. De repente sumiu tudo, a pessoa maldosamente foi lá e deletou o meu canal, que eu não consegui nem reaver na justiça. Então eu peço você, querida, estendo as mãos para você, você que já está me acompanhando pelo canal do YouTube e assistindo essa live, que depois sobe para o canal do YouTube, Doutora Luciana Psicóloga, ou Luflix,
com X, psicologia e fé. Você que já está assistindo esse vídeo, faça essa gentileza para mim. Convida mais duas para me seguir no Instagram e para se inscrever no canal do YouTube, por gentileza, para que nós juntas aqui possamos evangelizar, levar o bem, levar uma palavra de Deus. No meio de uma terra que é a internet, de tanta bobagem, né? Que tanta gente faz tanta coisa que não edifica. Nós queremos fazer aquilo que edifica. Por isso, saúde. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. Saúde pelo dom da sua vida, saúde pela sua família. Força, querida. Eu peço força para Jesus também. Amém? Amém. Minhas queridas, eu sou consagrada, que minha escravidão, né? Nossa Senhora das Dores. Sou consagrada, vai fazer 20 anos que eu fiz a minha consagração, que eu renovo todo dia 15, porque a Nossa Senhora das Dores é 15 de setembro, então todo dia 15 de cada mês eu vou lá e renovo a forma da consagração segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Eu tenho várias experiências com Nossa Senhora, mas hoje eu quero contar algumas para vocês, inclusive uma que aconteceu ontem. Mas para isso é preciso que mais pessoas venham para cá. Chama as meninas, vai no grupo Cadê Minhas Pérolas, Tropa de Elite. Tropa de Elite é as mulheres do poder, com a Virgem Maria nós lutamos para vencer. Vai lá nos nossos grupos e fala, gente, entra no Instagram agora, ao vivo, comenta aqui embaixo, porque isso gera impulsionamento. Outra coisa que gera também engajamento. Sabe esse coraçãozinho que tá aqui no cantinho? Vai mandando o coração para que o Instagram entregue para mais pessoas. Enquanto você faz isso, e eu vou confiar em você, eu vou cantar a música que eu compus para Nossa Senhora, que se chama Maria, Mãe do Amor, no dia que eu consagrei para Nossa Senhora. Vou cantar essa música linda para você, enquanto você compartilha e convida mais pessoas para virem para cá. Beleza? Vamos lá, vou cantar para vocês a minha música Maria, Mãe do Amor. Escute ela com muito carinho, com o coração aberto. Só um minutinho que eu esqueci de desligar o Spotify de baixo. Então, vamos lá. Essa música linda, Maria, Mãe do Amor, arranjada pelo maestro Ocimar de Paula, que eu gravei pelas Paulinas Comep no ano de 2008. Para você. Aos pés da cruz, onde estavam aqueles que caminhavam junto dele, abandonado, vergonha dos homens. Todos fugiram, mas aos pés da cruz, quem muito amou até o fim, permaneceu. Maria, Mãe das Dores, Maria, Nossa Senhora esteve em pé até o fim. Maria, Mãe do Amor, Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, me ajuda a ficar também em pé até o fim, aos pés da cruz, onde estavam aqueles que caminhavam junto dele, abandonado, vergonha dos homens.
pés da cruz, quem muito amou até o fim, permanecer. Maria, Mãe das dores, Maria, Nossa Senhora esteve em pé até o fim. Maria, Mãe do amor, Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, me ajuda a ficar também em pé até o fim. Me ajuda a ficar, mãe, até o fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa e querida Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, ou Nossa Senhora do Carmelo, rogai por nós. Muito bem, minhas queridas. Você que já está me mandando mensagem aqui no WhatsApp, que eu estou vendo aqui no notebook, né, que está chegando a mensagem. Lu, onde tem essa música? Hoje essa música só tem no YouTube e no meu Pencard. Você que quiser adquirir o Pencard, eu mando para todo lugar do Brasil. Meus 8 CDs estão aqui com um brinde do meu testemunho de vida, que também está aqui. Tá bom? Eu mando para todo o território nacional, com autógrafo, com oração da mulher virtuosa, se você quiser, tá bom? Outra coisa que eu queria pedir para vocês também, estou lançando um novo trabalho musical que se chama Recomeçar. E esse novo trabalho está em todas as minhas plataformas digitais. Luciana Vaz com Z, Recomeçar. Vai lá. Tem participação do meu querido Emanuel Estênio da Canção Nova, uma música que ficou maravilhosa. E eu recebi aqui da Lourdes Maria, que está falando de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, né? Lu, essas camisetas lindas que você está usando, você tem loja? Sim! Aqui, ó, essa camiseta, essa aqui que está no sorteio desse mês também. Olha só, que linda! Deixa eu aproximar para você ver. Tem na minha loja, tá bom? Essas camisetas custam R$70, mais o frete, de qualquer tamanho, do P ao extra G. Na loja tem o terço, tá? Tem a pérola, a pulseira da pérola. Enfim, daí eu mando para você aqui pelo WhatsApp o catálogo, tá bom? Só você me chamar. Mas vamos lá, gente, que o tempo é muito curto. Como eu não tô passando muito bem também, é melhor eu não me delongar aqui, porque senão a minha pressão começa a subir, vai lá nas alturas. Hoje a primeira leitura está no livro da profecia de Zacarias. Esse profeta levantado por Deus na época do exílio da Babilônia. O profeta Zacarias, considerado um dos profetas menores, mas que proclamou, que profetizou tantas realidades que o povo ainda iria viver, né? Avisando para o povo, muda de vida, se transforma, se converte, limpa esse coração, eu quero entrar na sua vida, né? É claro que hoje a palavra toda está voltada para Nossa Senhora, já que hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, né? E antes de falar da palavra, eu estive em Jerusalém. Eu estava fazendo as contas esses dias, foi mais de 18 vezes que eu estive em Jerusalém, Terra Santa, dentre outros países. Deus me deu a graça de evangelizar em mais de 25 países no mundo, para a graça de Deus, tudo enviada pela Igreja Católica, né? Pelo meu padre, Padre Esdras, pelo Padre Davi também, que foram meus párocos na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo, até eu ir para Canção Nova, onde depois eu dediquei parte do meu ministério
nos encontros vocacionais, discernindo o meu carisma a convite do Padre Jonas. Quando eu fui fazer o meu vocacional na Canção Nova, foi a convite do próprio Padre Jonas, né? E aí, minhas queridas, lá no Monte Carmelo, em Jerusalém, nós sabemos que o Monte Carmelo já é palco de muitos entraves e muitas batalhas com o profeta Elias, tanto que o túmulo do profeta Elias está debaixo do Monte Carmelo, numa gruta. Eu estive lá, tenho foto com o profeta Elias, no túmulo do profeta Elias, né? Muito bem. E foi lá que Nossa Senhora, na igreja Stella Maris, coisa mais linda, né? Me deu uma visualização numa das minhas peregrinações. Esse mosteiro Stella Maris foi onde começou a devoção a Nossa Senhora do Carmo, através de soldados da época das cruzadas, né, que protegiam a Arca da Aliança ou protegiam as relíquias da Terra Santa, como pedaços da cruz de Jesus, enviados por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. E na época, eles deixaram, a guerra acabou, e eles ficaram assim, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai dedicar nossa vida para Jesus. E quando eles construíram uma capelinha com a imagem de Nossa Senhora, veio essa moção, Nossa Senhora do Monte Carmelo, ou Nossa Senhora do Carmo. E estando lá, nesse lugar, orando, Deus me deu uma revelação naquele dia, num desses dias que eu estava peregrinando na Terra Santa. E disse que era para eu levar o escapulário original, que é esse aqui. Esse é o escapulário original, que eles usam, inclusive os consagrados usam, tá? Que através desse escapulário eu iria orar pelas pessoas, e as pessoas iam mudar de vida, iam ser curadas, iam ser transformadas pelas mãos de Maria, que Maria não faz milagre, viu, gente? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui do povo, da ignorância do povo. Maria não faz milagre. Ela é uma pessoa como eu, como você. Ninguém, nenhum santo, ninguém tem poder de fazer milagre nenhum. Mas ele pede para Jesus fazer. É Jesus que faz o milagre por intercessão de Nossa Senhora. Então, esse escapulário fica aqui em volta da minha Nossa Senhora aqui. E todo dia você, pérola querida, que está inscrita no projeto da Formando Pérolas, da M Almas. Eu tô com a Canção Nova. Ai, tem dias no meu coração, gente. Oh, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá urgente. Mas vamos lá. Eu rezo aqui diante do altar. Isso aqui é um altar, tá? Que eu fiz na minha casa. E na madrugada, nas 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde, todo dia, eu rezo por todas as pérolas dos 2 grupos. Grupo de intercessão, de oração, eu abro os nomes, falo o nome de uma por uma, e depois vou no grupo da imersão do mês e falo o nome de uma por uma, segurando o escapulário. Esse escapulário que Deus me deu a graça lá em Jerusalém, no Monte Carmelo, de trazer. Eu tenho 2, na verdade, né? Um aqui e outro que fica no outro quarto, aqui do lado. Lembrando que o escapulário já livrou muitas pessoas do incêndio. Falei ontem isso, né? Na liturgia da palavra. O escapulário que já livrou. Eu falei hoje, inclusive, na partilha da Palavra das Pérolas, que eu mando um áudio para as mulheradas aqui. E eu falei. O escapulário que já livrou de afogamento. A pessoa estava boiando, não sabia nadar. E o escapulário estava boiando com ela. E diz essa história que quando o socorrista tirou o escapulário, ela afundou no mesmo momento. Então é um devocional poderosíssimo. O inimigo bate em retirada. Olhe para ele e faça o sinal da cruz na sua testa, na porta da sua casa, na janela, em todo lugar. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Aí eu já vou entrar no testemunho, só vou partilhar um pouquinho da palavra, né? Que a primeira leitura, então, hoje vai falar da profecia de Zacarias sobre Maria, sobre a vinda de Jesus. Por isso que a palavra começa assim, Zacarias 2, do 14 ao 17. Rejubila-te, alegra-te, cidade de Sião,
Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. E quem que Deus Pai usou para habitar no nosso meio? O ventre de Maria. Aqui é Nossa Senhora das Graças. E ela está grávida. Não sei se você sabia que a imagem de Nossa Senhora das Graças, ela está grávida. Como é que você sabe, Lu? Porque toda mulher judia, as índias também, Nossa Senhora de Guadalupe, né? Quando tem essa faixa aqui, ó, aqui em cima, mostra que a mulher está esperando um bebê. Então aqui, Nossa Senhora grávida de todas as graças, que é o filho dela para a humanidade. Então rejubila, diz a palavra. O que é júbilo? Vamos celebrar com júbilo. Júbilo é acima da alegria, é um gozo na alma, é a sensação de plenitude que pode estar desabando o mundo na nossa cabeça. Mas a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. E quer queiram, quer não queiram, o nosso Senhor Jesus não é filho de chocadeira. O nosso Senhor Jesus aqui, ó, nasceu do ventre da Virgem Maria. Então rejubila. Sabe por que ele nasceu? Porque ela disse sim. Uma jovenzinha de 14 anos que tinha a vida toda pela frente, tinha sonhos, tinha projetos. Estava noiva de José, diz a palavra, quando aconteceu isso. Mas ela se aniquilou. Não pensou nela em nenhum momento. Pensou em mim, pensou em você. Pensou nos nossos filhos, naqueles que ainda vão nascer. Rejubila, diz a palavra. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Eu habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti por meio do ventre de Nossa Senhora. O Senhor estará em posse de Judá como sua porção na Terra Santa, e escolherá de novo Jerusalém. Por isso Jerusalém é tão perseguida, tão odiada. Querem acabar com aquela terra, porque é a terra santa que Jesus pisou. Se o ventre santo que gerou Jesus é Maria, da mesma maneira Jerusalém é a terra santa, porque Jesus pisou naquele lugar, não tem como ir para lá e não voltar diferente. Por isso o versículo 17 encerra a primeira leitura de hoje. Emudeça, fique mudo, cale a boca. Todo mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-se da sua santa habitação. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o salmo de hoje é o nosso hino do Magnificat, o canto mais perfeito. Quando Nossa Senhora é anunciada, recebe, você vai ser mãe do Salvador, ela diz sim. Havia um grande perigo de Nossa Senhora de Maria ser executada. Havia um grande perigo dela ser apedrejada, porque ela estava noiva de José. Então o que ela fez? Amando do anjo Gabriel, ela se pôs a caminho até as montanhas para visitar sua prima Isabel, que já estava grávida de 6 meses. O anjo falou para ela: Maria, e a tua prima está grávida, que já era idosa e era estéril. E o mesmo anjo Gabriel que apareceu para Maria na Anunciação, apareceu para José, para São José. E disse para José: não rejeite Maria, porque ela está grávida do Filho de Deus. Quando Maria, então, sobe no lombo do burrinho, naquelas montanhas, e chega até a casa de Isabel, que está grávida de João Batista, que é o primo de Jesus, Maria fala: eu vou começar a chorar. Eu lembro da imagem, lembro da cena. Maria fala para Isabel: Shalom, que Shalom é a paz. E o que Isabel fala para Maria? Quem sou eu? Eu não sou digna de que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu não sou digna que a mãe do meu Senhor venha me visitar.
E aí as duas se abraçaram e Maria canta a música mais linda, que é o Magnificat, que é essa oração. Maria quase não fala na palavra, mas quando fala também vou falar para você, né? Olha o que ela falou. O poderoso fez em mim maravilhas e o seu nome é santo. O Senhor fez em mim maravilhas e o seu nome é santo. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez da sua serva. Por isso, desde agora, todas as gerações hão de me chamar bem-aventurada. O poderoso fez em mim maravilhas e o seu nome é santo. Seu amor se estende de geração em geração sobre aqueles que o respeitam, que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos, e dos seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os indigentes e despediu sem nada os ricos. Acolheu a Israel seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e seus filhos, para sempre. O poderoso fez em mim maravilhas, e o seu nome é santo. É o salmo de hoje, que é Lucas, capítulo 1, e ali os versículos fragmentados. Nossa Senhora entoa esse hino maravilhoso, né? Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados. Coisa mais linda, né? O Magnificat. E agora vamos para o Evangelho, para daí eu contar o testemunho para vocês. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu fiz questão de ler o Evangelho, gente, porque esse Evangelho precisa de uma explicação, tá bom? Porque é esse evangélico aqui, ó, esse evangelho aqui, usado pelos irmãos protestantes e por alguns irmãos de outras falsas doutrinas, para explicar que Maria não era virgem, que Maria tinha outros filhos, que Jesus tinha outros irmãos e que Jesus foi grosso com Maria. Nada disso. Vou explicar para vocês já já, tá bom? Vou tomar uma aguinha aqui. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Vamos fazer um parênteses aqui para explicar essa parte do Evangelho. Primeira coisa que a gente tem que entender é que as mulheres, Maria Madalena, Maria mulher de Cleófas, que são as mais citadas, e as outras mulheres, ficavam em casa preparando alimento enquanto eles ficavam evangelizando. Chegou a hora de levar a marmitinha para Jesus. Maria vai, tá aquela multidão, Maria fica do lado de fora, esperando o filho dela terminar fazer o que tinha que fazer. Em nenhum momento, em nenhuma tradução da palavra, porque eu já li todas, já estudei inclusive na Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a tradução vinda do protestantismo, da quebra, né? Do racha, do cisma, que foi justamente quando Martinho Lutero fundou a igreja luterana, que era um padre. Já começa aí, tudo que divide não vem de Deus. Nós sabemos quem que é o divisor, né? O divisor é o diabolos, que odeia, inclusive, Maria. É a pessoa que ele mais odeia na face da terra, pela sua humildade, pela sua obediência. Em nenhuma tradução da palavra de Deus está escrito que Maria queria falar com Jesus. Chama aí meu filho que eu quero falar com ele. Não, Maria sabe muito bem o lugar dela, lugar de mãe. E outra coisa, Jesus sendo quem ele é, você acha que ele ia desprezar a mãe dele? Mas se eu, que sou uma porcaria de uma pessoa, não vou desprezar a minha mãe? Imagina que Jesus ia desprezar a mãe dele.
Mas uma pessoa com espírito de confusão, uma pessoa cheia aqui, ó, de espírito de rolo, de treta, viu? Interrompeu Jesus pregando, viu? Tua mãe tá aí com teus irmãos que querem falar contigo. Então tem muitas traduções relativistas da palavra, fundamentalistas da palavra, que falam que é essa palavra que prova que Maria teve outros filhos, que ela não era virgem. Porque os teus irmãos estão aí. Só que acontece que na cultura judaica, primos, cunhados, genro, são irmãos. Não é só... Tudo que faz parte da minha linhagem sanguínea, inclusive da esposa com o esposo, que se torna uma só carne, por isso são um só sangue, são irmãos. Não tem nada que Maria teve outros irmãos. Só para a gente entender, quem estava junto com Maria ali eram as mulheres que serviam Jesus e os discípulos, que costuravam a roupa deles, que lavavam a roupa deles, né? Então veja o espírito de confusão. Você está entendendo como a palavra é maravilhosa? Alguém disse, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo, e em nenhum momento está escrito que Maria quis falar com Jesus. Aí Jesus perguntou àquele que tinha falado. Por que Jesus perguntou aquilo? Justamente para pôr no lugar, né? Para colocar no lugar a pessoa enxerida, a pessoa metida, que se atravessou na conversa. Então olha o que ele fala, né? Alguém disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Repetido, versículo 48. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em que momento que ele foi grosso aqui? Que momento que ele foi estúpido aqui? Em momento nenhum. Não vejo, vocês conseguem ver isso aqui? Eu também não. E estendendo a mão, versículo 49, para os seus discípulos, Jesus disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu, estes são os meus irmãos e minhas irmãs. O que Jesus fez, minha gente? Incluiu todo o povo na família dele. Olha, todos aqueles que se encontram aqui, que estão escutando a minha palavra, que estão aqui comigo, confraternizando nesse momento, são meus irmãos e minhas irmãs. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E eu vou ler o que a doutora Érica está falando aqui, porque a Érica também é uma bênção, né? Estuda a palavra. E a Érica, inclusive, foi carmelita, né, Érica? Você quer falar um pouquinho da tua experiência, Érica, como carmelita? Quer entrar na live? Hoje ela é casada com o Dr. Michael, tem filhos, né? Mas não sei, se ela quiser aqui entrar na live, eu recebo. Olha o que a Érica falou. Se você comunga da mesma fé e das mesmas atribuições, é considerado irmão. Isso mesmo. Muitas seitas utilizam essa prerrogativa que vem dos grandes ancestrais. A ideia da irmandade e dos irmãos. Érica, sempre me ajudando aqui os universitários. Obrigada, Érica, querida. Deus abençoe, viu? É isso mesmo. A Érica vai entrar. Então já, Érica, já você entra, viu, querida? Então só deixa eu contar rapidinho aqui, pra gente só contextualizar aquilo que eu tinha feito a proposta da live, né? Um pouquinho da minha história, do meu testemunho com Nossa Senhora. Primeiro que eu quero contar pra vocês, gente, que quando eu era jovem, eu era terrível, dei muito trabalho pra minha mãe, né? Muitas lágrimas da minha mãe, muito joelho no chão da minha mãe. E ali, minhas queridas pérolas amadas, a minha mãe teve que pelejar na oração por mim. Aqui, ó, muito rosário pela Luciana, né? E quando eu chegava em casa, daquele jeito que o diabo gosta, chapada, louca, primeira coisa que eu fazia era atacar a minha mãe. Minha mãe que estava sozinha, meu pai tinha ido embora com a amante. Eu atacava a minha mãe. E como que eu atacava a minha mãe? Eu não, né? O demônio que estava em mim. Drogada, louca. Sabe como que eu atacava a minha mãe? Na fé dela. Então minha mãe estava ajoelhada orando para uma imagem de Nossa Senhora Aparecida.
E ali eu pegava aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida e quebrava no chão. Pois a minha mãe se levantava, estendia a mão direita para mim. Minha mãe tem 1,5 m de altura, gente. Baixinha, mas você sabe que nos menores frascos estão os melhores perfumes e os mais terríveis venenos também, né? E a minha mãe estendia a mão assim, ó, para mim e falava: pois um dia, minha filha, você vai cantar na casa dela pro filho dela. Gente, ninguém acreditava que eu ia me converter, jamais. Outra coisa, era uma pessoa extremamente violenta, andava armada, dava tiro, dei facada, tomei facada. E minha mãe não desistiu de mim. Só que a minha mãe deu um ultimato. Você quer fazer essas coisas? Longe da minha casa. Na minha casa, não. Não é que minha mãe me pôs pra fora, né? Mas a minha mãe me colocou no meu lugar. E o demônio tem que se colocar no lugar dele. E minha mãe fez isso comigo. E hoje eu agradeço de todo o coração a minha mãe por isso, viu? Muitos anos se passaram. Eu fui para caminhos protestantes. E deixa eu dizer para você, existe uma diferença entre igreja evangélica e igreja protestante. Igreja protestante é fundada pelo Satanás. Tá? Por quê? Toda e qualquer seita, igreja, filosofia de vida que fala mal de Nossa Senhora, diz São Luís Maria Grignon de Montfort que essa pessoa está possessa do demônio. Porque é a pessoa, repito, que o inimigo mais odeia. E tô aqui falando com o escapulário na mão, que eu trouxe lá do Monte Carmelo, lá em Jerusalém. Para me ajudar aqui, que hoje não tá fácil. A dor tá terrível. Muito bem. Quando então, minhas queridas irmãs, eu fui para esses caminhos protestantes, primeira coisa que eles falam dos padres, da confissão, que não precisa confessar, porque só há um mediador entre o céu e a terra, que é Jesus. Você confessa para ele direto os seus pecados. Claro, eles não têm a hierarquia de Pedro. Eles não têm a primazia do apostolado dos discípulos. Para eles, minha filha, um cursinho online, que você já é pastora. Sabe quantos convites eu já tive para ser pastora e bispa? Nossa, um monte. Do próprio demônio que me convidou. Que é essa turma que fala mal de Nossa Senhora. E uma outra coisa que fala mal também é dos santos, né? E aquilo entrou no meu coração na época, eu era jovem, era adolescente, né? Mas a minha mãe não desistiu de orar por mim. Que eu acho que pior do que ser um herege, é pior do que ser um louco drogado, como eu era, né? É você ser herege. É você ler a Bíblia, não estudar e tomar essa leitura fundamentalista da Bíblia, né? Muito bem. Muitos anos se passaram. No ano de 1995, eu me converti ao catolicismo. Tive um encontro, ainda fui fazer esse encontro com o bolso cheio de cocaína, mas lá o Senhor teve realmente um impacto comigo, né, no meu coração. Me converti e abri meu coração para Nossa Senhora. Abri meu coração para Nossa Senhora e nesse encontro aconteceu que no momento do repouso no Espírito eu tive uma visualização de Nossa Senhora. Mesmo em meio a toda a sujeira que eu tava. Você tá entendendo? E nesse momento que eu tive essa visualização na hora do repouso no Espírito, eu vi uma luz muito grande, intensa, grande de tamanho e intensa de forte. E essa luz veio para cima de mim. Eu fui subindo uma escadaria e aquele preenchimento de júbilo da primeira leitura, de sensação de preenchimento na alma, sabe aquela coisa maravilhosa, foi me tomando que eu não queria mais viver outra coisa que nenhuma droga tinha proporcionado para mim, que nenhuma bebida tinha proporcionado para mim. E no momento que aquela luz ainda contaminada, né, pelo protestantismo, pelas falsas doutrinas,
ainda influenciada por aquilo, né? Eu peguei e olhei para aquela luz e de trás da luz veio uma mão feminina, branquinha, que depois veio a revelação para mim que era a mãozinha de Nossa Senhora de Fátima. Quando aquela mão vem de trás da luz, que eu creio que a luz era Jesus mesmo, que foi a mesma luz que apareceu aos meus 14 anos quando eu estava grávida da minha filha Camila, no testemunho da Camila. A mesma luz, a mesma força. Quando aquela mão feminina sai de trás da luz, eu olho e falo assim, o quê? Ela aqui não, porque eu achava que ali era como se fosse o céu, que eu estava entrando, sabe? Naquele lugar de luz. Falei, ela aqui não. Aí veio uma voz forte, uma voz masculina, que eu creio que era a voz de Jesus, que disse assim, pois minha filha, só tem um jeito de você entrar aqui no céu. E é pelas mãos da minha mãe Maria. E eu ali no repouso, vendo essa imagem, aquela mão pegou na minha mão e me levantou. Eu tinha 19 anos, me levantou para eu ser uma nova jovem, para eu viver o PHN e nunca mais na minha vida eu fui a mesma pessoa. Para a honra e glória de Jesus. Essa é parte do testemunho, vou chamar a Érica, daí daqui a pouco eu continuo, tá bom? Só para falar com a Érica, que a Érica foi carmelita, lá mesmo. Tô te chamando, Érica linda. Você vai ter que me chamar de novo. Oi. Oi, minha lindeza! Olá! Deixa eu só aumentar o volume aqui, que tá baixinho. Como é que você está? Com a graça de Deus, bem. É aquela coisa, nada é combinado, né, Érica? Não, nada, nada, nada. Você fala entra e eu entro, né? Porque a gente não combinou nada disso, né? Pegou de surpresa, mas tudo bem. A internet falhou, mas agora eu tô num lugar mais tranquilo que tem um bom sinal, né? Graças a Deus não tá chovendo, então tá com bom sinal por aqui. Viu, Érica? Rapidinho, só para te apresentar para o povo aqui que está assistindo. A Érica é minha amiga, gente, há mais de 25 anos. A Érica foi e é minha intercessora. Desde o meu primeiro encontro que eu fiz cantando como missionária, com Faria, da imagem da Imagem de Deus. não é comunidade, né? Imagem de Deus, mas não é comunidade, né? É equipe, né? Equipe missionária, Imagem de Deus, Marília. Estávamos pregando o encontro e a Érica estava na capela como intercessora. A doutora Érica hoje, querida, que é formada em enfermagem, hoje doutora, conseguiu o doutorado, que é muito joelho no chão, rezando para essa mulher conseguir esse doutorado, glória a Deus. Mãe de 3 filhos lindos, mais alguns no céu aí, né, Érica? Isso. Né? E eu queria agradecer pelo dom da sua amizade, por tudo que você faz aqui para nós, mulheres. E a Érica foi uma das nossas primeiras pérolas inscritas. Há 3 anos atrás, na imersão de cura e libertação. Então também, Érica, além de você falar da sua vida como carmelita, que você viveu no Carmelo, e hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, queria que você falasse um pouquinho também da imersão para as mulheres se incentivarem aí a participar, viu? Perfeito. Então, eu aos meus 18 anos de idade, eu recebi um chamado para a vida religiosa. Né? Após muito discernimento, eu percebi, junto com a ajuda de alguns padres, inclusive na época, padre Marcelo Rossi, né, que eu realmente tinha essa vocação e que eu seria semi-contemplativa. Fui buscar algumas comunidades semi-contemplativas, mas eu sempre tive o gosto por natureza, por estar mais próximo de Deus na oração. Então, ficou firmado 2 comunidades. Uma que era franciscana, que inclusive as freiras até hoje são minhas amigas, e a comunidade, né, as carmelitas mensageiras do Espírito Santo, que elas são
bem, é do fogo, é A dança. pentecostal e ao mesmo tempo é contemplativa, né? Eu Uhum. passei uns 3 anos em acompanhamento com elas, ia, dormia com elas fazendo oração, todo aquele acompanhamento vocacional. Ainda tenho, esse aqui eu guardo de lembrança, né? Lindo. Saiu de lá de dentro do Monte Carmelo. Uhum. E elas sempre me colocavam para fazer uns horários de oração nada convencional, né, dentro do Carmelo. Então, era 3 horas da manhã o meu horário. Oh, Glória, até hoje as doidas do rolê. 3 horas da manhã as irmãs me levantavam. E nessa época eu tinha uma amiga em comum que ainda permanece em comum, a Simone, Sim, né? E eu falei com a levantava, mamãe. as irmãs me levantavam e eu levantava a Simone, porque o horário da Simone era depois do meu. Só que eu nunca finalizava o meu horário de oração e eu estendia o meu horário para o horário da Simone. Então foi assim que a gente firmou uma amizade, porque a gente não terminava o nosso horário de oração. A gente ia embora até 6, 7 horas da manhã, e eu desde as 3, ela desde as 4, e aquela capela daquele Carmelo pegava fogo, literalmente. E as irmãs rendiam a gente 7 horas da manhã, né? Daí as irmãs rendiam, né, as vocacionadas, para seguir o dia. E a adoração era perpétua, né? Me apaixonei muito, amo até hoje toda a história de Nossa Senhora do Carmo, todos os santos carmelitas, né? São João da Cruz, Santa Teresinha, e todos eles me acompanham. Santa E Nossa Senhora, Terezinha. Santa Teresinha, a paróquia Santa Teresinha também foi bem proposital por Uhum. Deus, por escolha dele, né? E a gente, muita oração. E ser devota de Nossa Senhora do Monte Carmelo, para mim, é um resgate de vida, de oração, de pessoa, personalização, porque a mesma freira que falou para mim, você tem vocação, ela falou, Deus está modificando a sua história. E você vai precisar agir dentro da família, estando em família. E foi assim que eu saí da história do convento, né? Foi por vontade de Deus, porque para ele julgou que a minha ação seria muito maior dentro de uma Família. família, estando próximo e ajudando as famílias como um todo. Esse é um chamado até hoje na minha vida, na minha história, para que eu resgate as famílias. E para isso eu teria que estar dentro de uma, até para conviver com as mais diversas histórias e assuntos e coisas que acontecem dentro do âmbito familiar, para que eu pudesse agir a favor dos outros. Confesso que é dolorido, É, mas imagino, Érica. muito dolorido, mas eu sei que foi Deus que permitiu e que permite tudo isso todos os dias para que eu possa ajudar e contribuir com aquilo que Ele mesmo desejou. Há 3 anos atrás, né, a Luciana idealizou o projeto Formando Pérolas, e eu já estava querendo voltar um pouco dessa ação de Deus na minha vida, que é estar em contato com as famílias e estar em contato com o ser mulher. E diante disso eu pedi também o resgate da minha vida de oração. E a Luciana apareceu novamente na minha vida depois de alguns anos com essa ideia. E eu topei, eu aceitei, e nós estamos aqui há 3 anos, né, entre batalhas familiares, oração, e eu confesso que sem a oração, sem Lectio Divina, sem terços, sem missas, sem Bíblia, sem terço, não tem como. Exato, Não tem querido. como. Sem constância, não tem como. A gente fica triste? Claro que fica.
né? A tristeza Claro. faz parte, né? A felicidade vem, a tristeza também vem, mas vai embora. E o E importante é estar sempre firme na oração. E o projeto, né, meio que faz a gente assim, ó, vai, reza, vai, vai. E a a Luciana Luciana faz que é muito sargenta, disso, faz a muito Luciana que é disso. sargenta. Vai rezar, vamos, reza. Reza que melhora, reza que melhora. E assim a gente está indo, caminhando, e eu super indico o projeto Formando Pérolas para cada mulher que queira ressignificar-se como mulher, ressignificar-se como mãe, contar novamente a sua história, ter curas, muitas curas. Deus, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, faz milagres e prodígios. Né? Se eu for contar cada um deles, né, eu acho que já tem, eu acho que é um por mês. 2 por mês, 3 com por mês, 5 por dia, né? E é Deus agindo na nossa vida onde mais a gente precisa. Obrigada, Lu, pela sua presença, pela sua Eu que agradeço a constância, sua amizade, querida. perseverança, porque você não Amém. desistiu. Teve muita gente Amém. que já falou que era para desistir, que como já se viu, onde já se viu, um grupo online e oração que não vai dar continuidade. E a gente está aqui há 3 anos para provar que isso é tudo mentira, que Deus, quando Ele propõe, não tem homem nenhum que dispõe. Amém, querida. E a Érica é a nossa pérola tropa de elite, que faz parte das mulheres que são intercessoras, que estão na linha de frente aqui também, me protegendo na oração e intercedendo pela mulherada, né? E eu quero só já aproveitar a tua presença aqui, Érica, para fazer já firmar um compromisso com a mulherada, nós duas aqui. Lembra que eu falei da gente fazer uma live da menopausa? Lembro, lembro sim. Então a gente vai organizar, se Deus quiser, para a semana que vem, um dia que você possa à noite, Tá. porque a audiência é maior, tá? Porque a doutora Érica também é extremamente capacitada para nos ajudar nessa parte hormonal, de mudança que ocorre na nossa vida e que eu vivi, tenho vivido isso, que de repente você olha e fala assim, cadê eu? Não sou mais eu. Você se desconhece, né? Porque o hormônio estradiol e também o estrogênio, eles acabam. Não é que nem no homem que diminui gradativamente. Na mulher, de um dia para o outro, ele zera. Eu costumo dizer Né? que é parecido, aquelas que já foram mães, elas vão poder confirmar. Você acabou de finalizar a sua gestação, os seus hormônios caem de uma vez só, e hoje em dia eles chamam isso de baby boom, bloom, né? Que é a Uhum. depressão pós-parto. Na menopausa, isso acontece muito mais drasticamente, porque os hormônios, eles não só reduzem, eles acabam. Né? Acabam. Então aquela depressão que você poderia ter tido nos primeiros dias pós-parto, ele vem muito mais acentuado. E isso trabalha no corpo como um todo, e gerando falta de proteção cardiológica, falta de vários hormônios e vários sistemas acabam reduzindo, cortisol aumentando, e o índice até de mulher que infarta é muito grande depois da menopausa, justamente por falta de todos esses hormônios e falta da proteção natural da mulher. Então, é algo que é muito pouco comentado, mas muito bem estudado, né? A mulher como um todo e essa redução drástica dos hormônios. Sim, querida. Inclusive, é o maior índice da vida da mulher de pânico, depressão, transtornos, queda de cabelo, obesidade e por aí vai. A gente vai marcar uma live com perguntas e respostas que eu vou pegar com a mulherada antes aqui para te ajudar também, já preparar antes, para a gente aproveitar bem o tempo, porque, meu Deus, como a mulherada está precisando. Com certeza.
Até nós, né? Tô Obrigada. quase chegando na menopausa, você já tá, né? Mas Já. o corpo ele dá indícios também que você está entrando na menopausa, que é o climatério, pré-climatério, e é muito importante a mulher se conhecer para saber já como se cuidar, para não ser pega no momento da redução total desses hormônios e sofrer, né? Porque a gente acaba sofrendo muito. Ah, minha querida. Beijo nas minhas ovelhinhas. Ah, se Beijo eles nas crianças. descobrem que eu tô ao vivo, você vai ver um monte de ovelhinha pulando em cima de mim. Vou falar que eu Amam a mandei um. Luciana. Amém, eu também amo eles, são um tesouro, viu? Fala que eu mandei um grande beijo, viu, Érica? Pode deixar. Deus abençoe, te amo muito, querida. Também te amo muito, Lu. Muito obrigada. E Obrigada a precisando, você a pela gente sempre partilha. fica aqui. Amém, amém. Deus abençoe, querida. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que eu peço que você saia porque eu não consigo tirar. Então, gente, essa foi minha amiga querida, a doutora Érica. Desculpa de ter desativado os comentários, vou ativar aqui novamente. Eu tive que desativar, gente, porque fica bem no rosto da Érica, em cima do rosto. Como eu tenho um pouco de dificuldade de escutar, preciso olhar para a boca da pessoa, tá bom? Mas agora você pode mandar mensagem aí. Mas finalizando, então, o meu testemunho, como eu falei, né, que daí aos meus 19 anos, essa luz apareceu, a mão de Nossa Senhora me levantou para uma nova vida, uma nova mulher, uma nova jovem, que se tornou mulher, se tornou mãe, mãe de 6 filhos, né? Na verdade, 8 filhos, porque eu tenho 3 no céu, sou vó de 3. Muitos anos se passaram, muitos anos se passaram, quando a profecia da minha mãe se cumpriu. Lembra da profecia da minha mãe? Levantou a mão quando eu quebrei a imagem de Nossa Senhora Aparecida dela? Pois um dia, minha filha, você vai cantar na casa dela pro filho dela. Lembra que ela falou? Muitos anos se passaram, já tinha CD pela Canção Nova, já tinha programa na Século XXI, que era o programa Madrugada de Bênção, né? Quando então, meus queridos, eu recebo uma ligação da tia Lolita. Sabe quem que é a tia Lolita? Tia Lolita é a fundadora do movimento do Halel no Brasil e no mundo. Através da tia Lolita eu fui para o Peru, para o Chile, para o Equador, para o Panamá, porque tem Halel em todos esses lugares, né? Halel na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Em Franca, que é a mãe do Halel, é Franca, né? Tia Lolita me ligou. E para nós católicos, principalmente do estado de São Paulo, a tia Lolita para nós é o Padre Jonas mulher. É a coisa mais linda da minha vida que eu amo, né? Tia Lolita me ligou, gente, meu coração até tremeu. É igual quando o Padre Jonas me ligou, eu quase morri do coração, né? Agradecendo que eu dei testemunho no Dunga, lá na época do PHN, no programa. Muito bem. Tia Lolita disse assim, filha, é o seguinte, vai ter o Halel Internacional em Aparecida e eu queria que você fizesse um show, pregasse em 3 módulos e abrisse o Halel Internacional em Aparecida com o terço contemplado, o terço cantado. Porque ela tinha visto eu cantando na Canção Nova o terço contemplado, que é muito lindo. Eu vou contemplando os mistérios com profundidade, pegando na Bíblia. Já fiz aqui para vocês, né, mulherada? Vou fazer de novo. Calma, não se preocupe que nós vamos marcar. É muito lindo. Muito bem. Halel, né? Uni minha banda, meus músicos e tal. Todos meus filhos iam junto comigo. Agora vamos lá cantar o terço, como eu sempre fazia. Ela falou, só vem bem arrumada, que é uma coisa solene. Tá bom, fui bem arrumada, né? O traje era meio black tie, um pouco mais do que o social normal, entendeu? Um vestido, uma coisa alinhada, como cantar num casamento, sabe? Cheguei, o segurança por aqui, por aqui. Quando eu vejo, eu entro dentro da Basílica de Aparecida. Por aqui, por aqui, por aqui. Quando eu vejo, gente, eu estou entrando atrás daquela corda que tem em volta do altar central da Basílica de Aparecida,
o segurança, 2 seguranças desse tamanho, abrindo a corda para eu subir no altar. Aquilo meu coração já tu. Só que naquele momento eu não lembrei da profecia da minha mãe. Falei, vai ser televisionado? Vai. Por tudo, por todo o século XXI, Rede Vida, Canção Nova. Falei, meu Deus do céu. Sabe quando tá tudo na cabeça, que eu sei de cor tudo, né? Todos os mistérios e tal. Mas sabe quando dá um branco, um blackout, assim? Puf! Sabe quando dá um tilt na tua cabeça? Aí subi, né? Aí tá, vai começar o terço. Comecei cantando Ave Maria, Mãe abençoada. A música que eu mais amo cantar de Nossa Senhora é essa. Aí o câmera fez assim, que era para eu me posicionar para o público que estava aqui. Porque, não sei se você lembra, o público de Aparecida é em formato de cruz, né, do altar. Todos os lados. O cameraman fez assim para mim virar para cá. Quando eu viro, gente, de frente, olho para cima, a imagem de Nossa Senhora Aparecida na nave central, a imagem original, aquela que sofreu o atentado, que quebraram essa imagem, que foi achada no rio Parnaíba, ou Paraíba, né, como queira chamar. Naquele momento que eu olhei para a imagem, eu escutei minha mãe falando, lá aos meus 16, 17 anos, quando eu chegava em casa drogada, louca, pois um dia, minha filha, você vai cantar na casa dela, para o filho dela. A oração de uma mãe. E eu falei para vocês que eu ia contar um testemunho que aconteceu ontem. Se você assistiu o Café com Pão da Palavra de ontem, ai, Lu, como é que eu faço para assistir o reprise? Vai no meu canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho. E quando você receber a notificação, você vai ver que eu coloquei um novo vídeo. Não sei se você viu ontem na live do Café com Pão, que eu peguei o escapulário, contei um pouquinho da história, e eu peguei, apertei o escapulário e me veio uma sensação de livramento naquele momento. E eu contei da minha mãe, que a minha mãe estava com saudade de mim, e de comer x-salada, que minha irmã me ligou, que a gente chorou, que minha mãe hoje, gente, está morando lá em Santa Catarina com a minha irmã, né? E aí, ontem, naquele momento da nossa live aqui, que termina 4 horas, hoje durou um pouquinho mais, né? Me veio aquela sensação de livramento, eu achei que era com um dos meus filhos. Tanto que eu terminei a live, fui na Maria Clara, na Camila, na Heloísa, no Antônio, na Dani, os 5 que são vivos. Tudo bem, que porque eu tinha certeza que ia acontecer alguma coisa com o filho. Mas não foi com o filho que aconteceu. Foi com a minha sobrinha, filha da minha irmã, Gabi. Às 15h45 ontem. Lá em Itajaí, Santa Catarina. Na fábrica que a minha sobrinha trabalha. Soltou o alarme de incêndio. Eles acharam que era treinamento, porque eles tinham acabado de ter um treinamento, e o chefe do CIPA, que é aquele serviço que presta apoio ao bombeiro para instruir os trabalhadores, né? Falou, ó, a qualquer momento a gente pode disparar o alarme, pode ser um treinamento só para ver se estão espertos. Só que não era um treinamento. A fábrica já estava pegando fogo e quase matou todo mundo incendiado. Eu mandei no grupo aqui para as meninas o vídeo. Só deu tempo da minha amiga da minha sobrinha pegá-la pela mão e arrancá-la de dentro da sala. O teto já desabou. Tudo dela ficou, casaco, bolsa, celular, tudo. Queimou vários carros no estacionamento e era o livramento que eu estava sentindo na hora da oração. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Isso aconteceu ontem e minha irmã me contou hoje. Para a glória de Deus. Então, minhas queridas, o que eu estou contando isso para você? Para que você seja edificada pelo poder da oração, edificado também pelo poder da oração.
Nossa Senhora passa na frente, tocando mentes e corações, abrindo portas e portões. Maria passa na frente de toda a nossa necessidade, das nossas lágrimas, das nossas dores, das nossas inseguranças, dos nossos medos. Maria passa na frente. E fica aqui, minhas queridas, hoje esse lindo testemunho. Eu peço que depois você compartilhe com força. Compartilhe tanto aqui pelo Instagram, como compartilhe também pelo YouTube. E deixa eu dizer para você, não compartilhe no contato pessoal. Compartilhe no teu feed de notícias, que é diferente. Compartilhamento que vai para todos os teus amigos. E eu declaro que para todo aquele que, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, assistir essa live de Nossa Senhora do Carmo, vai ser abençoado, vai ser tocado, vai ser curado pelas mãos de Nossa Senhora. Amém? Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que o inimigo seja derrotado, que Maria passe na frente e pise na cabeça da serpente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E mais uma vez fica o convite para vocês, minhas lindezas. Deixa eu enxugar as lágrimas aqui. Convite para vocês participarem da imersão de cura e libertação do mês de agosto, que já está aqui a propaganda nos meus stories, tá bom? E eu vou finalizar com essa linda canção, Maria, Mãe do Amor, para vocês. Essa música que eu compus no dia que eu me consagrei a Nossa Senhora das Dores. Que Nossa Senhora te ajude a se levantar e a permanecer em pé até o fim, em meio às tuas lutas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente. Aos pés da cruz, onde estavam aqueles que caminhavam junto dele, abandonado. Vergonha dos homens, todos fugiram, mas aos pés da cruz, quem muito amou até o fim, permaneceu. Maria, Mãe das Dores, Maria, Nossa Senhora esteve em pé até o fim. Maria, Mãe do Amor, Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, me ajuda a ficar também em pé até o fim, aos pés da cruz, onde estavam aqueles que caminhavam junto dele, abandonado. Vergonha dos homens, todos fugiram, mas aos pés da cruz, quem muito amou até o fim, permaneceu. Maria, Mãe das Dores, Maria, Nossa Senhora esteve em pé até o fim. Maria, Mãe do Amor,
Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, me ajuda a ficar também em pé até o fim. Beijo. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva!